Em primeiro lugar, saudar obviamente o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República que esteve connosco na sessão de abertura, saudar o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, assim como o Sr. Vice-Presidente, saudar os demais deputados presentes na iniciativa e aqueles que estão a ver-nos em videoconferência, saudar também os meus colegas de painel, todos representantes dos parceiros sociais, e saudar também de forma especial a nossa moderadora, a Sra. Deputada, que efetivamente fará o seu melhor para nos moderar. Portanto, em relação àquilo que é o nosso diagnóstico e as nossas perspectivas ao nível do emprego, naquilo que diz respeito à nossa central sindical, eu diria que a crise pandémica atingiu-nos a todos sem grandes perspectivas daquilo que seria o futuro, no futuro mais próximo, e, portanto, fomos todos um bocadinho impelidos a nos remodelar, a adaptar rapidamente a este novo mundo que nasceu com a pandemia, mas existem alguns efeitos que foram devastadores para aquilo que era a economia, para aquilo que era o trabalho e o mundo do trabalho em Portugal. Relembro que 1 em cada 4 jovens até aos 25 anos hoje não tem trabalho em Portugal. O emprego que foi criado durante os últimos anos revelou-se, ao contrário daquilo que se dizia, não era um emprego estável, portanto, grande parte destes trabalhadores perdeu o seu posto de trabalho. Relembro que em apenas 5 meses perdemos 140 mil postos de trabalho em Portugal e, de facto, revelou-se que, efetivamente, mais uma vez, a balança entre trabalhadores e entidades empregadoras foi mais uma vez desequilibrada, portanto aquilo que foi o apoio prestado aos trabalhadores foi claramente diminuto em relação àquilo que foi o apoio prestado às entidades empregadoras. Gostaria de, obviamente, dizer que esta pandemia o que nos trouxe foi, de facto, ou revelou-nos aquilo que era o caos e o problema que nós tínhamos, quer nos serviços públicos, pauperados por políticas que de facto esvaziaram quer de trabalhadores, quer até de conteúdo funcional muitos dos organismos, e efetivamente tivemos um problema, e isto foi claro, com a perda de postos de trabalho durante a última década. Houve serviços públicos que não tinham capacidade para dar resposta àquilo que eram os problemas e aquilo que eram os anseios da população, e portanto nesse sentido é fundamental que de facto no pós-Covid se possa olhar para os serviços públicos de outra forma, seja pela avaliação dos seus trabalhadores, numa tentativa clara de atrair os melhores que nós temos em Portugal para trabalharem como funcionários públicos, portanto, havendo aqui de facto uma revisão das carreiras, seja também por de facto políticas públicas que permitam aos jovens aceder a uma administração pública mais virada para o século XXI, onde a modernização é cada vez mais necessária. Eu gostaria, em primeiro lugar, de voltar aqui um pouco atrás, tem a ver com o Programa de Estabilização Económica e Social. De facto, ele é um programa interessantíssimo do ponto de vista económico, mas do ponto de vista social é bastante insuficiente naquilo que diz respeito à perspectiva da UGT. Porquê? Porque, no nosso entendimento, o que deve ser garantido no pós-Covid é que, de facto, existe uma estabilidade do trabalho que já existe hoje, mas também daquele trabalho que nós queremos criar no amanhã. Porque é efetivamente, e um dos sintomas que foi claramente notado nesta pandemia, é que as relações de trabalho são desiguais, as relações de trabalho não são uma coisa pequena, são efetivamente uma causa fraturante da nossa sociedade e são efetivamente aquilo que pode trazer de novo uma geração para Portugal, mas também permitir que esta geração que hoje está-se a formar possa realizar o seu trabalho no seu país de origem, junto das suas famílias, e que efetivamente consigamos inverter uma série de políticas que temos vindo a denunciar e temos vindo a alertar, mas que não têm tido o respaldo político suficiente. É necessário que de facto olhemos de uma vez por todas para o trabalho como um fator de alavancagem social, como um fator de permanência da população em Portugal e que permita de facto um rejuvenescimento da nossa população. Sem este rejuvenescimento da população, por mais políticas que se criem, por mais programas que se criem, não vai ser possível. E nesse sentido, é de facto salvaguardar, é importante salvaguardar os salários e é importante salvaguardar os rendimentos dos trabalhadores. Seja por duas vias, seja por um aumento generalizado dos salários, e já falámos do salário mínimo, mas também dos salários que existem nas tabelas salariais na administração pública, mas também no setor privado, e estes salários têm que ser discutidos connosco enquanto estruturas sindicais, mas também tem que ser de facto olhado de uma forma mais realista para a nossa realidade portuguesa, porque a verdade é esta, nós não conseguimos fugir à realidade que temos em Portugal, mas efetivamente é necessário que estes salários venham a ser aumentados,
porque este aumento de salários vai levar naturalmente a que mais trabalhadores acedam a mais produtos, portanto, haja um consumo e que efetivamente também procurem estabilizar a sua vida em Portugal. Depois gostaria de dar aqui algumas notas que têm a ver com, de facto, com a juventude. Já se falou aqui no primeiro painel na questão dos jovens e na questão das mulheres, e efetivamente é preciso que, de facto, após o Covid, se olhe para a juventude não como uma geração fadada à precariedade, mas efetivamente como aquela geração que pode e que deve ter acesso ao mercado de trabalho como os seus pais tiveram, ou ainda melhor do que os seus pais tiveram. É urgente que deixemos de olhar para os trabalhadores como um penacho, como um anexo daquilo que é as políticas e de facto olhemos para os trabalhadores como o essencial da nossa vida. Sem trabalhadores não há mercado de trabalho, sem trabalhadores não há mercado de consumo e sem trabalhadores também não existem empresas. E portanto é preciso que é essencial que se valorize os salários e os rendimentos, seja por um aumento, como eu aqui já disse, mas também por uma nova política fiscal que de facto não onere demasiado os impostos sobre o trabalho, porque efetivamente é preciso que os trabalhadores tenham mais dinheiro disponível no final do mês para si e para as suas famílias. E por isso a precariedade é também uma chaga social que foi trazida e continua na nossa sociedade e no nosso mundo laboral em Portugal, e é de facto necessário que de uma vez por todas se combata em definitivo esta precariedade. Porque mais uma vez a precariedade veio demonstrar que os postos de trabalho criados nos últimos anos eram altamente precários, eram instáveis, não eram nada estáveis do ponto de vista da contratação coletiva e, de facto, valorizaram mais uma vez as entidades empregadoras, porque muitos dos trabalhadores perderam os seus postos de trabalho, como ainda estavam num período experimental ou como ainda estavam no primeiro contrato a termo, não tiveram direito a qualquer prestação social e, mais uma vez, atirámos uma geração para uma situação social mais complicada do que aquela que tinham à partida das suas origens. E, portanto, nesse sentido, eu penso que é determinante que olhemos em definitivo para esta questão. Também a UGT tem vindo a apontar algumas medidas naquilo que diz respeito à sua política reivindicativa, portanto, não só no âmbito do Covid, mas o Covid veio de facto trazer para cima da mesa mais rapidamente algumas destas medidas que temos defendido. E de facto nós defendemos que tem a haver medidas de proteção aos rendimentos dos trabalhadores. Já aqui falei dos contratos atípicos, portanto, mas também daqueles que são os precários. Efetivamente houve muitos precários que foram ajudados, é verdade, mas também houve muitos que ficaram de fora destes apoios governamentais e, mais uma vez, os contratos atípicos ficaram de fora. Relembro que houveram milhares de trabalhadores que perderam os seus postos de trabalho no primeiro contrato de trabalho e que não ficaram com o subsídio de desemprego. Mas, para além do subsídio de desemprego, como muitos destes trabalhadores eram jovens e viviam em casa dos pais, não têm direito ao subsídio social de desemprego e, portanto, ficaram sem qualquer rendimento, sem qualquer prestação social e, neste momento, estão à procura de um trabalho, muitos deles até fora daquilo que é a nossa rede de inscritos no IFP. E, portanto, é preciso, de facto, que esta questão seja debruçada e que esta questão seja debatida e que seja resolvida, mas também a questão da proteção social universal. Nós entendemos que é preciso ter, de facto, uma proteção social universal que permita a todos aceder a esta proteção e que seja garantido, no mínimo, pelo menos um IAS para todos os afetados e excluídos de qualquer proteção social. Portanto, todos aqueles que não tiveram direito a qualquer subsídio possam, de facto, ter acesso a ele. Obviamente, isto acarreta também um aumento deste IAS. Não é possível que um IAS hoje seja um valor de tal maneira residual que não permita a um trabalhador perder o seu posto de trabalho, de facto, levantar-se e conseguir procurar um novo trabalho de cabeça erguida, porque de facto o IAS o que faz é remeter-nos para uma pobreza e quase aceitar esta pobreza como um dado adquirido. Também é preciso aumentar as pensões. As pensões são de facto um fator de alavancagem social, mas também é preciso que este aumento de pensões seja acompanhado por aquilo que eu já disse, um aumento generalizado dos salários. Não é normal que num país que se diz do século XXI, num país que se diz da Europa Ocidental, que as pensões sejam mais elevadas do que a maioria dos salários e que nós hoje tenhamos à porta do salário mínimo nacional quase 800 mil trabalhadores e se o salário mínimo crescer mais umas dezenas de euros, irá abranger mais do que 1.200.000 trabalhadores. E, portanto, é essencial que deixemos de olhar para estes trabalhadores que estão na base salarial como aqueles que são os fadados a ser os pobres. Nós temos que olhar, de facto, para o trabalho e para o fator trabalho
como um fator de alavancagem social, como um fator de alavancagem coletiva da nossa sociedade, mas também de cada um de nós, enquanto cidadãos e enquanto trabalhadores, porque efetivamente só do trabalho é que nós conseguimos tirar o rendimento para crescer e para viver no nosso país. Depois, nós defendemos também uma revisão dos regimes de proteção no desemprego e na doença. É importante que, de facto, estes regimes que têm sido prejudiciais para muitos trabalhadores possam ser revistos neste regime pós-Covid, depois de olharmos para esta crise que, de repente, nos trouxe para cima da mesa profissões que todos julgávamos não serem necessárias ou que julgávamos serem diminutas face àquilo que eram os grandes interesses instalados. E, portanto, nós hoje temos que olhar com outro prisma para esta questão. A UGT tem-se debruçado e tem procurado, de facto, trazer estes trabalhadores para a luz do dia, mas nem sempre é fácil. Também gostaria de facto, que nós olhássemos para o pós-Covid, para se fosse encaminhando para o final da intervenção, por favor. Da idade fixa de reforma. É importante que se elimine os fatores de sustentabilidade e é importante que, de facto, se defina aquilo que é uma idade fixa de reforma. Não é normal que nós tenhamos uma idade da reforma que vai se alargando cada vez mais e cada vez mais adiando os jovens de entrarem para o mercado de trabalho. E por último, porque também não vos quero tomar muito tempo, gostaria de dizer claramente que nós acreditamos que o Covid trouxe graves problemas para o mundo do trabalho. Trouxe o teletrabalho desregulado, trouxe o trabalho não regulado, porque a verdade é esta: o papel que nos foi dado no âmbito do Covid foi um papel muitas vezes acessório, onde nos eram comunicadas decisões e não eram discutidas, e portanto nós acreditamos que o diálogo tripartido e a concertação social devem ser os fatores primordiais naquilo que são a discussão do mundo do trabalho. Não pode ser remetido para segundo plano a concertação social e não podem ser remetidos para o último plano aquilo que são as associações representativas dos trabalhadores, nomeadamente dos sindicatos. É importante que de facto se consiga discutir abertamente e que se consiga discutir realisticamente aquilo que é o equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida profissional. É importantíssima esta discussão. É importante discutir também o direito a desligar, porque muitos destes trabalhadores durante o Covid, que mantiveram os seus postos de trabalho, trabalharam 12, 14 horas. Tiveram em teletrabalho, não tiveram direito a desligar-se muitas das vezes e muitos deles hoje têm problemas no seio familiar e têm muitos problemas do ponto de vista pessoal, até diria eu, psicológico. E portanto é importante que de facto haja esta conciliação, porque esta individualização das relações laborais que nos parece ter trazido o Covid para muitos dos trabalhadores é prejudicial para todos. É prejudicial para as entidades empregadoras, é prejudicial sobretudo para nós trabalhadores, porque estamos mais expostos a perigos, estamos mais expostos à solidão e estamos mais expostos efetivamente a desafios do século XXI, mas que nós precisamos ser adaptados a estes desafios, precisamos nos adaptar e para isso também é preciso que haja mais formação para estas ferramentas de teletrabalho. Mas esta individualização das relações de trabalho também não podem ser prejudiciais e, portanto, o teletrabalho tem que ser um teletrabalho assegurado com condições para os trabalhadores, nomeadamente naquilo que diz respeito aos equipamentos que são dados, mas também aquilo que são efetivamente os recursos económicos ao dispor do trabalhador. Porque um trabalhador que trabalha a partir de casa gasta mais eletricidade, gasta mais internet, gasta mais os seus próprios equipamentos do que estando no posto de trabalho. E, portanto, mais uma vez o que o teletrabalho veio trazer foi uma desregulação do mundo do trabalho e um maior desequilíbrio entre trabalhadores e entidades empregadoras. E por isso, para terminar, gostaria de falar também daquilo que são os programas jovens, ou aquilo que são os programas direcionados para os jovens lançados pelo Governo, que efetivamente nos parecem respostas sociais interessantes, porque efetivamente permitem a muitos jovens aceder ao mundo do trabalho, seja o Garantia Jovem, seja o Ativar Mais, mas é preciso que estes novos programas olhem para novas áreas. É preciso que estes programas, de facto, olhem para estes jovens não numa perspectiva de precariedade contínua, mas que efetivamente lhes permitam aceder a trabalhos com dignidade, a trabalhos com direitos e a trabalhos permanentes. Porque o vínculo estável para um jovem é importantíssimo para a emancipação desta geração e é importantíssimo para o futuro do nosso país. Sem esta emancipação desta geração, que, recordo, sofre a segunda crise
em 10 anos, portanto muitos de nós ainda estamos a trabalhar, estamos a começar a nossa vida profissional na primeira crise e estamos agora a apanhar esta segunda crise e portanto nós não temos estabilidade e muitos de nós não conseguimos de facto emancipar-nos e não conseguimos de facto criar condições para criar as nossas famílias. E por isso, para terminar, dizer claramente que a desigualdade salarial entre jovens e mais velhos, entre homens e mulheres deve ser combatida e que de facto a valorização dos salários para nós é o fator essencial para que de facto estas perspectivas do emprego possam ser melhores no nosso país. E portanto, tenho dito, muito obrigado